Os ministros do STF Alexandre de Moraes e André Mendonça fizeram um debate acalorado durante o julgamento dos réus pelos atos acontecidos em 8 de janeiro. Moraes chega a perder a paciência em certo momento e expôs uma certa tensão dentro da corte, gerando repercussão política imediata. Veja o vídeo da discussão. Toda tentativa de golpe de Estado pressupõe e traz consigo uma tentativa também de abolição do Estado Democrático de Direito. Um golpe de Estado, ele demanda atos não só de destituição do poder, mas do estabelecimento de uma nova ordem jurídica e institucional. Então, eu tenho que retirar o poder eleito e instituir ou ter atos que me levem a buscar instituir um novo poder, ainda que ilegítimo. Eu preciso definir o que eu vou fazer com o Congresso Nacional, eu preciso definir o que eu vou fazer com o Supremo Tribunal Federal, eu preciso definir o que vai ser feito com a imprensa, com a liberdade das pessoas, no meio universitário, uma série de planejamentos e condutas que, com a devida vênia, não vi nesses manifestantes. A perspectiva da atuação deles era criar uma situação de instabilidade institucional, mas qualquer ação de golpe de Estado dependeria de uma ação de outras forças, basicamente dos militares. Então, mesmo aqueles que atuaram para inviabilizar o funcionamento das instituições democráticas, à luz dos elementos disponíveis nos autos, não se tem característica a ponto de levar uma destituição de um poder e instituição de uma nova ordem. O golpe de 64, vamos dizer que não tivesse dado certo, mas qual foi o golpe militar de 64? Trocar o presidente da República, João Goulart. Não foi em momento algum, tentar mexer com a estrutura dos outros poderes, até porque, lamentavelmente, os demais poderes aderiram. Então, você consegue vislumbrar uma tentativa de golpe na troca do poder, na troca daquele que foi legitimamente e democraticamente eleito, como uma conduta autônoma. O que, na minha opinião, ao pedir a intervenção federal, se pretendia trocar o presidente eleito pelo candidato que perdeu. Esse é um crime. A outra coisa é atacar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional com a invasão, impedindo a atuação. Volto alguns meses, vamos dizer que essa conduta do dia 8 de janeiro fosse antes do final do mandato do anterior presidente. A conduta idêntica, as pessoas virem, atacarem violentamente, invadirem, nós não teríamos acusação de golpe de Estado, porque elas não estavam pretendendo trocar o presidente, mas elas estavam pretendendo obstaculizar o andamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Foi a primeira vez que nós tivemos manifestações violentas em Brasília? Não. Nós já tivemos invasão do Congresso Nacional violenta, nós já tivemos ministérios aqui postos com incêndio, fogo. É verdade que penso que foi a primeira vez no Supremo Tribunal Federal. Foi. Mas em outros contextos, não. Eu fui ministro da Justiça. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. Nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente,
a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. A Polícia Rodoviária Federal tinha condições de evitar a chegada. Dia 6, dia 5, dia 7, não sei. Não foi feito. Toda a construção é de que era uma tragédia anunciada. Agora, eu vou usar a expressão, falhas sistêmicas, desde esse ponto. O que houve, não tenho dúvidas, falhas, eu vou usar a expressão falhas porque não estamos julgando essas pessoas, sistêmicas na Polícia Militar do Distrito Federal. Mas também há dúvida razoável sobre como é que esse grupo entra com a facilidade como entrou, não digo no Supremo, eu não digo nem no Congresso, dentro do Palácio do Planalto. É inconcebível. Onde estava todo o efetivo da Força Nacional? Eu não tenho. Hoje o Brasil não sabe. Eu me lembro naquele contexto em que havia o inquérito, ainda há o inquérito, em relação à reunião que o ex-presidente Bolsonaro teve com os ministros, e essa reunião foi gravada, e havia toda uma discussão sobre, a partir de uma determinação do ministro Celso de Mello, para se entregar aquele vídeo, aquela fita, e toda a atuação, tanto minha como do ministro Levi, à época advogado-geral, nós temos que entregar independente do que contenha. E foi entregue. Agora, chama a atenção o Ministério da Justiça não disponibilizar ou não ter os vídeos correspondentes. Nós precisamos tratar todos igualmente. Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe seu comentário e se inscreva no canal para ficar por dentro das principais notícias que acontecem no Brasil e no mundo. Até a próxima!